Senhora Presidente, senhores deputados, primeiramente eu quero agradecer ao deputado Cabalmi pela inversão do seu tempo comigo e eu não poderia deixar de falar hoje sobre um assunto que está, vamos dizer assim, borbulhando aqui e ali, em várias regiões do Brasil, na imprensa, na mídia, e se refere ao programa Mais Médicos do governo federal. Um programa que no início causou uma certa polêmica, ainda está causando, principalmente com relação às entidades da categoria dos médicos. E eu tinha feito a opção de ficar em silêncio, ainda analisando a implantação desse programa no Brasil, porque eu penso que nós precisamos dar uma oportunidade ao governo federal de implementar uma ação no sistema de saúde para sanar algumas deficiências que nós temos, inclusive atendendo a voz das ruas. Em junho, as grandes manifestações pediram, dentre outras reivindicações, melhorias na saúde pública. Então, eu tinha feito a opção de dar um tempo para que nós pudéssemos avaliar melhor a implantação desse chamado programa Mais Médicos. Mas eu confesso que o que vem acontecendo agora nesses últimos dias me causaram muita indignação. E eu não poderia deixar de me manifestar, e não vou aqui ainda fazer uma avaliação do programa Mais Médicos, que é cedo. Ele está sendo implantado agora, mas eu quero fazer um comentário sobre a barbaridade que está acontecendo nesse país, em algumas situações, de nos causar vergonha, de nos causar constrangimentos. Para nós, deputado Tetila, que militamos na área dos direitos humanos, deputado Cabalmi, nosso partido que nasceu da luta dos movimentos sociais, nós não podemos deixar de nos indignar diante de situações de preconceito, de xenofobia, de discriminação, que chega a nos causar constrangimento e vergonha. E eu queria aqui citar duas situações. Antes disso, dizer, o governo federal, ouvindo a voz das ruas que dizia, queremos melhorias na saúde, o governo federal fez um levantamento de áreas, regiões, municípios no Brasil que não tem médicos. Importante dizer, no sertão nordestino, no interior da Amazônia, aldeias indígenas, periferias de grandes cidades, onde não há médicos. O governo federal, primeiro, depois de fazer esse mapa, apresentou uma opção para os médicos brasileiros. Quem deseja trabalhar nessas regiões, está aberta a inscrição. Todos os médicos brasileiros que tinham interesse de trabalhar nessas regiões, pelo salário anunciado pelo governo, com as condições, auxílio moradia, auxílio alimentação, mais 10 mil reais de salário, com ajudas das prefeituras municipais, os médicos brasileiros interessados poderiam se inscrever e se inscreveram. O número de inscritos foi muito abaixo, foi insuficiente para atender essa demanda.
Então, depois da inscrição dos médicos brasileiros, o governo federal lançou mão da proposta de trazer médicos de fora para atender essa necessidade. Depois que ele convocou os médicos brasileiros. Depois. Então as vagas continuavam abertas. O governo continuou recrutando. Quem é que quer ir para a Amazônia? Quem quer trabalhar no Xingu? Quem quer trabalhar na aldeia indígena tal? Quem quer ir para a periferia da cidade? Bom, aqui não teve inscrito. Então o governo brasileiro requisitou médicos estrangeiros. E os primeiros médicos portugueses. A Europa está numa crise danada, diferente do Brasil. Na Europa está aumentando o desemprego, recessão, diminuição de salários, corte de direitos. Os médicos portugueses tiveram interesse, se inscreveram no programa. Espanhóis se inscreveram no programa. Cubanos se inscreveram no programa. E o governo brasileiro fez um convênio. No caso dos médicos portugueses e espanhóis, foram diretamente com as pessoas. No caso do governo cubano, foi feito um convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde. Estavam previstos a vinda de 4.000 médicos cubanos. Chegaram já a 400. Para espanto de algumas pessoas, para indignação de muitos preconceituosos, chegaram a dizer na imprensa que o navio negreiro estava chegando no Brasil. Eu quero do fundo da minha alma registrar aqui minha indignação, asco, nojo, revolta, a vergonha que eu sinto de brasileiros que recebem médicos humanitários, com espírito de solidariedade, com espírito humanitário, recebem aqui no Brasil dizendo: vocês são escravos. Uma jornalista que deveria rasgar o seu diploma de jornalista disse assim: essa médica cubana parece uma empregada doméstica. Não tenho palavras para falar aqui da minha indignação. Como brasileiro, eu sinto vergonha dessa jornalista. Sinto vergonha de quem recebe um médico cubano dizendo: você é um escravo. Olha a resposta do médico cubano: nós somos médicos por vocação, não por dinheiro, não nos interessa o salário, nós fazemos nosso trabalho por amor. Uma parte, colega. Olha o que disse a outra médica cubana, deputado. Nós já trabalhamos em várias missões pelo mundo afora, missões internacionais, humanitárias, de países de língua portuguesa. Trabalhamos no Haiti, na Venezuela, no Paquistão, na Guatemala e em Honduras. A nossa motivação aqui é a solidariedade. E olha o que a médica cubana disse: este programa é muito humano, solidário, importante. Nós queremos ajudar a melhorar os indicadores de saúde do Brasil. É o que disse a médica cubana. Ela veio aqui numa missão de solidariedade. Para trabalhar, sabe aonde? Onde os médicos brasileiros não quiseram trabalhar. Nas aldeias indígenas. Na CESAI, Secretaria de Saúde Especial Indígena. Na Amazônia. No Nordeste, nas periferias das grandes cidades.
Hoje, no Correio do Estado, tem um artigo do senhor Luciano Martins Costa, e ele também manifesta sua indignação. Diz que saiu uma foto na Folha de São Paulo, a imagem mostra um médico cubano, negro, sendo ameaçado, vaiado por colegas brasileiros, quando saía da primeira aula do programa de treinamento. Fortaleza. E os médicos foram chamados de escravos, lá em Fortaleza. O cúmulo do preconceito. Aquela jornalista falou, essa médica parece uma empregada doméstica. Ofendeu todas as empregadas domésticas brasileiras. E ofendeu aquela médica. Por quê? Porque ela é negra. Ontem fez 50 anos do discurso do Martin Luther King, em Washington, nos Estados Unidos. O que Martin Luther King falou há 50 anos atrás naquela praça? Eu tenho um sonho, que um dia meus filhos possam ser respeitados pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. O que está acontecendo no Brasil hoje? Os médicos cubanos estão sendo chamados de escravos, porque são negros, porque aceitam trabalhar por um salário que aqui ninguém aceita. Eu estou sentindo vergonha desses brasileiros que estão recebendo esses médicos dessa forma. Pode questionar o programa Mais Médico, pode questionar os critérios do governo adotado, pode questionar tudo, mas receber as pessoas dessa forma, que vieram numa missão para trabalhar ao lado dos médicos brasileiros, melhorar os índices nas periferias, nas aldeias, não dá para aceitar. É uma vergonha. Deputado Tetila. Parabéns, colega. Eu até vim fazer uma parte aqui para tentar acalmá-lo um pouco mais. Porque a sua indignação é a nossa indignação. O colega demonstra que é um sinesteta, que é capaz de sentir a dor que os outros sentem numa situação dessa. Parabéns. Deputado, eu começo a minha parte dizendo que esse país está com 700 cidades que não tem nenhum médico. Né? Por que faz isso? É reserva de mercado, será? E para que o preconceito? No tempo do Fernando Henrique, o ministro era o José Serra. Pelo amor de Deus, nós temos que lembrar das coisas. Eles fizeram uma coisa muito boa. Parabéns ao José Serra, parabéns ao Fernando Henrique. Abriram as portas para os médicos cubanos. Tem centenas de médicos cubanos já no Brasil desde aquela época. Não é novidade nenhuma trazer médicos cubanos. Agora, veja o que a revista Veja disse naquela época. A revista Veja, ela vai e diz, olha, os cubanos são muito bem-vindos. O milagre veio de Cuba para atender as cidades brasileiras que não têm médico. O milagre veio de Cuba. Né? Hospitais foram reabertos graças ao desembarque da tropa vestida de branco de Cuba. Tapete vermelho para eles. E hoje, essa mesma revista Veja, o que ela diz? Né? Ela diz que os cubanos que vêm para o Brasil são escravos, são espiões comunistas que vêm aqui para aprontar, para trazer ideologia, enfim. Uma contradição assim que não tem explicação para isso. Né? Não estou criticando toda a mídia, não. Estou especificamente a questão da revista Veja, porque já tem muita mídia, grande mídia, média mídia, pequena mídia, favorável ao programa Mais Médicos. Isso não podemos negar também. E os apoios já estão aí, deputado. O Conselho Nacional de Saúde é favorável ao Mais Médico. O Conselho Nacional dos Reitores das Universidades é favorável. Nós temos aí a Organização Pan-Americana de Saúde, que é ligada à ONU, favorável. A própria ONU, as Nações Unidas, através da Organização Mundial de Saúde, favorável também. E tenho certeza que, pela pesquisa, mais de 70% da população brasileira já apoia esse programa. Agora, não é por causa disso que pode haver discriminação, o preconceito. Daí, todo o meu sentimento, o meu apoio, a sua indignação. Porque o que aconteceu lá em Fortaleza, corredor polonês contra médicos negros, aquilo realmente foi uma barbaridade.
é o fim, né? É o limite, né? Enfim, eu acho que a classe médica deveria se manifestar através de uma grande revolta contra aqueles que colocaram no grau máximo de preconceito em cima dessa questão. Então, deputado, quero parabenizá-lo por isso. Essa questão, a medicina é algo universal. Né? Tem médicos brasileiros na África salvando vidas, assim como tem no Reino Unido, 40% dos médicos lá da Inglaterra são de fora, são estrangeiros, e não tem preconceito nenhum contra eles. É o sistema que é assim. A medicina é universal. As pessoas podem. E os países que estão sendo convidados para trazerem seus médicos para cá são países que têm a medicina qualificada, não podemos esquecer disso. Portugal está sendo convidado, a Espanha está sendo convidada, por quê? Os médicos são qualificados. Cuba está sendo convidada, por quê? Olha, deixa eu só ler um trechinho aqui rapidamente, eu já encerro, do Paulo Moreira Leite. O que ele diz? São contra os médicos cubanos, mas oferecem o quê? Não oferecem nada. Esse movimento dos médicos contra, o que eles oferecem? Absolutamente nada. Querem deixar tudo como está. Conforme Paulo Moreira Leite, ele é da revista Isto É, graças aos médicos cubanos, a saúde pública da Venezuela tornou-se uma das melhores do continente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Os médicos cubanos, o mundo inteiro sabe que a medicina de Cuba é qualificada, e muito bem qualificada, e que está salvando lá, por exemplo, a saúde lá da Venezuela. E aqui no Brasil, são mais de 200 médicos cubanos que já estão atuando há mais de 10 anos no território nacional. Então, estamos aqui justamente para solidarizar com Vossa Excelência, que tem coração, que tem alma, que tem um profundo amor pelo nosso povo, e é assim que nós deveremos ser. Os direitos humanos, nesse momento, devem se manifestar no Brasil inteiro contra essas barbaridades, principalmente dos médicos lá de Fortaleza. Obrigado. Agradeço, incorporo a parte de Vossa Excelência. E eu ia citar também, deputado Tetila, como Vossa Excelência bem lembrou aqui, essa matéria dessa revista fascista, que é a revista Veja. Revista fascista, direitista, elitista, que na minha casa não serve nem para levar ao banheiro. Essa revista, Veja. Porque em 1999, essa revista escreveu essa matéria que o deputado Tetila falou aqui. Doentes do interior são atendidos por médicos cubanos por falta de médicos brasileiros. Olha a matéria, deputado Júnior Mock. Inaugurado no começo de 95, o único hospital de Arraias, no município muito pobre, com apenas 12 mil habitantes, fincado no estado de Tocantins, teve de permanecer fechado por 4 anos, o hospital. Esse hospital só foi aberto depois que o governo importou médicos cubanos. E olha como a revista elogia, o milagre veio de Cuba. Esses médicos são muito bem-vindos da Ilha de Fidel. Graças a eles, o hospital foi aberto e a população foi atendida. Hoje, essa revista ataca os médicos cubanos dizendo que são escravos. Porque Fidel é isso, porque o socialismo é aquilo. Claro, a revista ela é antissocialista. Cuba é um país socialista. E nós temos que respeitar a opção do povo em ser socialista. Mas não está em discussão aqui o socialismo, o capitalismo. Está em discussão um programa, deputado Júnior Mock, que quer levar médico aonde não tem. Os médicos cubanos não vão vir trabalhar aqui no centro de Campo Grande. Os médicos espanhóis, portugueses, eles não vão atender na Santa Casa de Campo Grande. Provavelmente eles vão atender lá nas aldeias de Coronel Sapucaia, onde ninguém quer ir. Eles vão atender lá no Nordeste brasileiro, onde ninguém quer ir. É para atender as cidades e as regiões onde não há médicos. É isso que nós precisamos entender. E a medicina de Cuba é diferente da nossa. A medicina de Cuba, ela é preventiva, ela é voltada para a atenção básica da saúde, para não deixar o paciente ir para um hospital. Então, nós temos que
Pelo menos dá um tempo para esse programa, 6 meses. Vamos fazer assim, vamos dar um tempo, 6 meses. Depois vamos avaliar. Depois vamos dizer, o governo errou, não podia, está errado. Agora, o grau de preconceito de algumas pessoas, primeiro, porque vem de Cuba, né? Se fosse só de Portugal, da Espanha, talvez ninguém ia falar nada. Mas veio de Cuba, olha o navio negreiro chegando. Porque é um país comunista. Porque é um país de negros na sua maioria. Essa elite brasileira preconceituosa, racista, tem que aprender a respeitar os direitos humanos. Tem que aprender a respeitar a dignidade da pessoa humana e, no mínimo, receber com educação quem vem de fora, convocado pelo governo brasileiro. Deputado Júnior Mock. Deputado Pedro Kemp, eu vim hoje, nesse momento, a fazer esse aparte ao seu pronunciamento, e as pessoas de bom senso, com senso de humanidade, com compromisso, não poderia ter outra alternativa senão somar ao seu discurso de indignação. Podemos até discutir a questão realmente do programa. Eu sou daqueles que defendo. Acho que a ausência de profissionais e de médicos é um dos grandes problemas e entraves que a saúde pública do país tem. Nós estamos visitando e constatando, principalmente com a ausência de resolutividade dos PSF, a superlotação dos hospitais, que tem uma resolutividade maior, isso vai ficar apontado ao final no relatório da CPI que estamos fazendo. Mas, sem sombra de dúvida, um dos grandes problemas da saúde reside justamente porque a saúde pública no país ela é construída em cima da figura do profissional médico. Ela é construída em cima do profissional. Parece que não tem médico, não tem saúde. Todas as outras ações parecem insignificantes diante da ação do médico. Tanto que a valorização do profissional médico em relação a todos os outros profissionais de saúde é um negócio gritante, é uma diferença gritante e enorme. E é preciso rever, dentro desse conceito que nós construímos a saúde. Agora, é importante somar nessa indignação, porque se os médicos estão vindo e vão contribuir, e vão para os locais onde aqueles que aqui estão não querem ir. Nós temos dificuldades, e eu disse ao deputado Amarildo que, ao final, a última reunião da CPI vai ser com os prefeitos de pequenos municípios, onde prefeituras de Mato Grosso do Sul gastam de 5% a 8% do orçamento para pagar salário dos médicos. Há um município que o prefeito veio e disse para mim, ó, o salário lá eu pago R$ 31.500, são 3 médicos que tomam conta. Eu comprei, ganhei um ultrassom, um dos médicos opera, o ultrassom disse para mim, não, esse é um contrato à parte, não está dentro dos 31.800. É assim, são essas situações que nós estamos vivenciando em saúde pública. Então, quando o governo toma uma decisão de atrair profissionais, eu acho que cabe a nós, nesse momento, o senhor disse muito bem, apoiar a iniciativa. Olha, temos que ter cuidado, tem que ter revalida, tem que fazer testes de meritocracia, de saber a competência ou não, para onde vai, o que vai fazer, são outras questões. Agora que nós precisamos. E o cidadão brasileiro tem que dar graças a Deus, porque nós estamos recebendo profissionais e eles podem, se não resolver, mas nós vamos ter em todas as comunidades, procurar através deles, prover de profissionais aquelas comunidades onde os médicos nossos não se dispõem a ir. Então, eu quero aqui somar com Vossa Excelência na indignação que hoje o senhor traz à casa, e o senhor, no seu belíssimo pronunciamento, faz com que todos nós façamos uma reflexão acerca disso. Meus parabéns. Eu agradeço o aparte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento. Quero ouvir o deputado Amarildo Cruz. Deputado Pedro Kemp, primeiro parabenizá-lo pelo pronunciamento também, e difícil não aparteá-lo nessa temática que Vossa Excelência traz à tribuna.
Primeiro, até em função do trabalho que nós estamos fazendo e aquilo que nós estamos constatando dentro da CPI. Como bem disse o deputado Júnior Mock, está claro que a saúde tem problemas de gestão, tem problemas de falta de financiamento. Entendeu? Mas uma coisa que está ficando cada vez mais claro para a sociedade brasileira, que a saúde, como eu ouvi da boca do secretário de Saúde lá de Nova Andradina, na reunião que nós fizemos da CPI na terça-feira, o problema maior da saúde no nosso Estado, e penso que no Brasil também, é exatamente a falta de compromisso dos profissionais médicos. Não generalizando, mas de uma boa parte deles, não sou eu que estou dizendo, isso aí que está ficando claro pelas ações e pelas atitudes. Pela forma, por exemplo, como eles estão lidando com essa questão do programa Mais Médicos do governo federal, que só foi colocado em prática devido à negação dos médicos de ir aonde a população precisa e não tem assistência médica. O programa só existe por causa disso, porque se eles estivessem nos locais onde a população necessita do atendimento, não existia o programa. É pela negativa deles, é pela negação deles de poder desempenhar, de cumprir aquele juramento que fez ao se formar, aquele juramento, aquele compromisso assumido com a sociedade, assumido com todos. É por isso que existe o programa. As pessoas que estão dependendo de um tratamento da saúde, que estão com dor, que precisam fazer o seu tratamento, que precisam fazer o acompanhamento médico, elas não querem saber se o médico é brasileiro, é estrangeiro, se ele é de outro planeta. Não quer saber, as pessoas querem resolução para os seus problemas. E a saúde é uma coisa que ataca de imediato todos. Não tem ninguém que fica imune a essa questão. Então, eu acho, para fechar, deputado Pedro Kemp, a gente tem percebido também que o sistema de saúde no Brasil, que é para ser público e de qualidade, ele tem se privatizado. Na verdade, aquilo que era de saúde terceirizado e privatizado que existia 10 anos atrás no Brasil, hoje é muito mais. É uma crescente nesse sentido. E me parece que o papel dos médicos nessa transformação, ele fica claro, né, quando dessa manifestação dos médicos que vêm de fora do Brasil nesse momento. Porque parece que virou um comércio. Estou falando por uma parte, não de todos. Tem muita gente que desempenha a medicina com dedicação, com compromisso. Mas essa parte insana que estava agredindo os médicos cubanos em Fortaleza, isso é um absurdo. Atacam para discriminação racial, pessoal, como se fossem melhores do que os outros, como se fossem seres mais evoluídos, mais inteligentes, mais dotados não sei do quê, para poderem discriminar o médico por ser cubano. Respeite a ideologia dele, do seu país. Se o salário não vai ficar com ele, é um problema dele, com o país e com o mecanismo, como funciona uma medicina que é a melhor do mundo. Respeita, se é negro, se é azul, se é amarelo. Mas não, aí vem para fora toda a carga de preconceito, toda, na verdade, a carga de imbecilidade que compromete os avanços na saúde do nosso país. Está explícito para a sociedade brasileira. Mais do que a gestão, mais do que os problemas de falta de financiamento, nós temos um problema gravíssimo, que é a falta de compromisso de uma grande parte dos médicos do nosso país, infelizmente. Obrigado pela parte. Agradeço. Apenas para informar, deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Eu não posso deixar de ouvir, pelo menos por 1 minuto, o deputado Cabomi, que me cedeu o seu tempo, gentilmente. Deputado Cabomi. Deputado Pedro Kemp, primeiro perguntar quem que é o próximo inscrito e, de repente, se for o caso, dada a importância do tema, ceder a Vossa Excelência. Falta ainda 14, 13 minutos. Próximo inscrito, deputado Cabomi, é o deputado Laerte Tetila. Deputado Tetila concede pelo menos uns 5 minutos para ouvir a parte do deputado Cabomi. Então, deputado Pedro Kemp, talvez o que eu vou falar aqui até não agrade, até porque a minha área não é a área da saúde, eu sou da área da segurança pública, mas eu senti o desejo, a vontade de falar e eu vou proferir aqui as minhas palavras. Em primeiro momento, dizer que nós devemos e temos que ser contra, nessa casa, e o ser humano de uma forma em geral, a qualquer tipo de preconceito e de discriminação.
seja aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. O ser humano tem que ser respeitado na sua plenitude. Segundo o deputado Pedro Kemp, falar que se ao longo dos tempos nós fomos acumulando esse déficit, né, de médico na área da medicina, nós precisamos de fato corrigir isso daí. Não é justo que Bolsões e Pobreza, região do Nordeste, igual você falou, por falta de médico, tenha que essas pessoas padecerem lá, igual a gente está vendo direto na reportagem aí, no dia a dia, no rádio, na TV, nos jornais. Então, acho que isso fica muito claro. Agora, uma outra questão, deputado Pedro Kemp, é que nós temos que avaliar muito bem por que nós chegamos a essa situação aqui no Brasil. Por que nós chegamos a essa falta de médico? Será que é por falta de mais universidades? Será que é por falta de um salário melhor? Temos que ver. Porque eu tenho exemplo de médico que levou 7 anos para se formar, fez residência, e depois de 30 anos de trabalho, o médico está ainda atendendo o seu consultório, porque não conseguiu se capitalizar para chegar numa velhice e ter uma condição de uma vida plena, de ter um direito de descansar depois de 8 anos de faculdade, 7, 8 anos, depois de 30 anos trabalhando na rede pública, e está ainda atendendo seu consultório, porque não ganhou a liberdade de descansar depois de toda essa trajetória de trabalho. Eu vejo que o médico tem que ser tratado como uma categoria especial nesse país. Especial. Não pode um médico receber menos do que um juiz, do que um desembargador, do que um procurador, do que o próprio político. Não pode. Veja só a responsabilidade do médico, lidar com a vida do ser humano. Não pode um médico entrar num pronto-socorro, às 6 horas, para sair no outro dia às 6 horas, atendendo todo tipo de ser humano que entra ali com devidos problemas, e no final do mês ir lá pegar o seu olerite credenciado pelo SUS e receber uma miséria, uma mixaria. Então nós temos sim que aceitar esses irmãos médicos que estão vindo de outros países para cá, para ajudar a corrigir esse déficit que nós temos na falta de médico no Brasil. Mas nós não podemos fazer reflexão sobre a importância do médico na sociedade. A importância, se formar médico, não é se formar advogado, não é se formar policial, não é se formar engenheiro, não é ser político, é ser médico, é salvar a vida do ser humano. Portanto, essa minha fala eu gostaria de deixar registrada, mesmo não sendo da área médica. Agradeço também uma parte de Vossa Excelência, incorporo no meu pronunciamento, deputado Cabomi. E quero encerrar aqui, senhora presidente, senhores deputados, dizendo que os médicos estrangeiros, eles não vêm aqui para tomar o lugar dos médicos brasileiros, não. Na verdade, nós deveríamos criar aqui um espírito de colaboração, de solidariedade. Seria uma grande oportunidade para os médicos brasileiros trabalharem ao lado dos médicos cubanos, fazendo um intercâmbio de conhecimentos. Há uma formação diferenciada em Cuba. Aqui no Brasil, um outro direcionamento na formação dos profissionais da saúde. Vamos fazer uma troca, vamos fazer um diálogo entre essas formações diferenciadas e vamos nos enriquecer com essa convivência. Uma das justificativas que os médicos brasileiros colocam para não se lotarem em municípios do interior, em regiões mais afastadas, é que eles não têm estrutura para desenvolver uma boa medicina. Nós temos que levar isso em consideração. O médico que está lá no interior e não dispõe de mamógrafo, não dispõe de serviços de raio-x, não dispõe de exames laboratoriais, de fato, esse médico vai ter muitas dificuldades de desenvolver um bom trabalho, inclusive evitando erros, perigos que possam acontecer. Agora, que muito bem disse aqui o deputado Júnior Mock, nós temos, deputado Laerte Tetila, mais de 700 municípios brasileiros que não têm um médico. E esse médico, se ele não for dispor ali de estrutura mais para um atendimento mais complexo, que ele faça pelo menos a atenção básica de saúde, que ele faça pelo menos aquela medicina preventiva,
mas pelo menos o governo brasileiro está empenhado em garantir a essas regiões afastadas e a esses municípios pobres, sem assistência médica. O governo brasileiro está interessado em dar uma resposta e garantir um profissional da saúde formado, capacitado, para poder atender a população. Vamos avaliar o programa Mais Médico. Vamos avaliar daqui 6 meses, daqui 1 ano. Agora, a minha indignação aqui é com a discriminação desses profissionais que vieram imbuídos da melhor das boas intenções. Faço aqui do meu pronunciamento um ato de desagravo, um pedido de perdão àqueles que foram ofendidos por pessoas preconceituosas no Brasil que não respeitam a dignidade das pessoas. Muito obrigado.